Acompanharemos a seguir um resumo do programa Assembleia em Debate, veiculado pela transmissora de TV oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que contou com a participação de Érica Ruiz, socióloga e gerente de projetos da Fundação Smart, Sara Munhoz, deputada pelo Estado de São Paulo, e Manuel Dantas, diretor-geral da Clique Ideia. A partir do tema central, o uso da tecnologia para promover educação de boa qualidade, grande destaque foi dado ao importante projeto desenvolvido em parceria pela Clique Ideia com o Centro Paula Souza. Em especial, a recente pesquisa de satisfação realizada junto a professores e alunos de uma das instituições de ensino mais importantes do país. Confira agora os principais trechos desse debate que convalidam publicamente o sucesso do projeto e reforçam a importância cada vez maior do uso da tecnologia a favor da educação. Olá! As aulas tradicionais nas escolas, expositivas, em que o professor usa o quadro negro e o giz, estão se perdendo no tempo. O mundo moderno pede um novo conceito de interação entre mestre e estudantes. Um estudo feito com 40 mil alunos e 2 mil professores de escolas técnicas estaduais mostra que o uso da tecnologia educacional tem se tornado um importante aliado no envolvimento dos educadores e na participação dos educandos em sala de aula. O uso da tecnologia para promover a educação de boa qualidade, este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Manuel Dantas, diretor da Clique Ideia, Tecnologia em Educação, e Érica Ruiz, gerente de projetos da Fundação Smart e doutoranda em Administração Pública e Governo. Manuel, o que é a chamada tecnologia educacional ou educativa? É só o computador? Não, é bem mais do que o computador. No início da internet, na década de 90, achava-se que colocando máquinas numa sala de aula, com isso você estava promovendo a inclusão digital. Na realidade, aos poucos, né, foi se descobrindo que efetivamente você precisaria de muito mais do que isso. Não só as máquinas, mas conteúdos confiáveis e adequados, conteúdos na concepção web. A linguagem web, ela é uma linguagem mais jornalística, mais objetiva, mais fluida, não é? Riqueza gráfica, uma coisa importante, a interatividade, a interação, uma série de pequenos detalhes que são muito mais do que apenas a máquina. E mais do que tudo isso, uma metodologia de formação continuada dos professores. Enquanto os alunos são seres extremamente habilidosos na absorção dos conhecimentos digitais, os professores, eles estão começando agora. Então, eles precisam efetivamente de ter toda uma formação continuada que vai desde um trabalho presencial com eles até um trabalho feito à distância. E é interessante que hoje, dentro dessa perspectiva, acho que está para além só de tentar entender como que a tecnologia pode ou não substituir, né, o giz ou o quadro negro, né? Acho que a discussão talvez seja inclusive da perspectiva de em que momento isso vai acontecer, como isso vai acontecer e caminhando com que outras alternativas, até de aprendizado, de processo de aprendizado. Então, eu sempre digo que, na verdade, no final das contas, é importante avaliar como que o professor, né, vai tentar entender essas mudanças, né, dentro dessa mesma lógica que o Manuel comentou, mas também entender como que o professor vai se sentir não substituído por todas essas tecnologias, né? Então, no sentido de olhar para todas essas tecnologias, para a implementação dessas tecnologias em sala de aula e se entender como uma pessoa, como alguém que está ali para fazer um diagnóstico, né, e entender em que momento essas tecnologias elas podem ou não ser utilizadas. Então, o papel do professor está sendo muito repensado nesse sentido, né, de entender o diagnóstico, o contexto, os diferentes processos de aprendizagem, e os modelos híbridos têm mostrado muito isso, né? Então, como que essas questões elas têm sido incorporadas na sala de aula, tanto da perspectiva do aluno quanto da perspectiva do professor. Manuel, vocês desenvolveram essa pesquisa em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Quais são os dados que mostram que é possível o avanço tecnológico a partir o avanço pedagógico a partir do emprego do
da tecnologia, do uso tecnológico? Essa pesquisa é uma pesquisa, eu diria que gigante, porque nós estamos dentro do Centro Paula Souza, né, com essa plataforma digital de ensino-aprendizagem, que é o portal Clique Ideia, e ela contempla quase 77 mil usuários, entre alunos e professores, em torno de 72 mil alunos e 5 mil professores. A pesquisa foi com 42 mil pessoas. Desse total, 60% participou da pesquisa, 40 mil alunos e 2 mil professores. Não é? E a ideia é exatamente perceber que tipo de benefícios que essa comunidade escolar, né, que é o Centro Paula Souza, que é uma instituição, eu diria, exemplar em termos de ensino público no país, né, que tipo de benefícios foram recebidos através dessa plataforma nos últimos 4 anos e meio. Não é? Então, algumas coisas foram importantes. Por exemplo, viu-se que a relação entre alunos e professores foi muito muito porque a plataforma ela permite uma interação muito grande entre alunos e professores. Né? Os professores, pelo seu lado, eles perceberam que os alunos que se dedicavam mais ao uso do portal, eles tinham um desempenho escolar muito melhor. A questão da autoaprendizagem com o uso do portal também foi vista como uma coisa importante. Né? Percebeu-se também que a plataforma ela permite implodir os limites do tempo e do espaço da sala de aula, porque o aluno com a senha e o professor com sua senha, mas principalmente o aluno, ele consegue estudar fora da... Você não tem mais aula de 4 horas, você não tem mais escola de 4 horas, você tem uma escola de 24 horas. Quer dizer, o aluno pode acessar os conteúdos, as ferramentas de qualquer lugar, em qualquer local, né? E a qualquer hora. Né? Então você tem toda uma mudança aí que ocorre, que modifica completamente esse jeito de ensinar e esse jeito de aprender antigo. Né? Quer dizer, o professor passa a ter um papel novo, o aluno também passa a ter um papel novo. O professor, que antes era um magister dix, que era o indivíduo que ficava o tempo todo vomitando para os alunos o seu conhecimento, ele passa a ser um gestor de conhecimento, ele passa a ser muito mais um mediador em sala de aula. Ele passa a disponibilizar muito mais para o aluno condições do aluno ser uma pessoa com muito mais autonomia, né? No sentido de fazer pesquisas, de fazer estudos, de se aprofundar, etc. e tal. Da parte dos alunos, os alunos se sentem muito mais proativos, né? Quer dizer, você tem, através do portal, uma condição do aluno, pelas próprias características do portal, o aluno tem condição de se expandir. Por exemplo, o portal ele tem hipertextos. Então, o aluno, ao estudar nos hipertextos, ele tem uma aprendizagem não linear. A ideia da interdisciplinaridade, a ideia do aluno, por exemplo, estudar matemática e dentro da própria matemática ele ter links para biologia, para português, para história, para geografia, permite o aluno, não só no uso do portal na escola, mas em casa ou em qualquer lugar, ter uma expansão maior da sua dimensão, no sentido da aprendizagem. Quer dizer, na realidade, a plataforma é um grande network, onde ele está aprendendo ali, onde ele está se distribuindo de uma maneira geral. Se destacou, Manuel, o novo papel do professor dentro de sala de aula. Agora, será que a instituição escolar, a comunidade escolar, professores, alunos e pais, de uma maneira geral, estão preparados para essas mudanças? Vamos ver o que pensa a deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Hoje nós temos um avanço tecnológico muito grande em diversas áreas que podem ser aplicados à educação e à saúde e outras questões. Porém, hoje, ao perguntar essa situação em específico, eu diria para você que nós temos 2 mundos. Um mundo onde você tem a privatização ou tem o privilégio de algum escopo, de uma amostra, como é o caso das ETECs, que tem grandes investimentos e aonde você pode trabalhar tecnologia. E tem um outro grupo que está à margem, tem um outro grupo de professores, alunos, famílias e comunidades que estão à margem e que sequer têm escola. Então, ao meu entender, nós, povo, nação, parlamento,
e toda a sociedade no geral, temos que nos mobilizar para que essa tecnologia venha a ser inclusiva. Hoje ela é ainda exclusiva. O que eu acho é o seguinte, o Clique Ideia, por exemplo, é um portal que foi criado dentro da Unicamp, voltado para a melhoria da qualidade do ensino público. A gente está dentro do projeto Paula Souza, mas a gente está no Nordeste, em lugares muito pobres, inclusive, em cidades lá do interior do Nordeste. O que a gente vê hoje em dia é que a disseminação dos equipamentos digitais é tão grande que a nossa plataforma ela pode ser acessada em smartphones, em celulares, entendeu? Então, o Brasil é um país que tem 260 milhões de celulares hoje. Quer dizer, o número de celulares é gigante. As crianças lá do interior do Nordeste, elas acessam o portal Clique Ideia através de seus celulares. Então, não só a mesma coisa que a gente faz com as ETECs, né? Oferecendo conteúdos, oferecendo ferramentas, né? Oferecendo a formação continuada dos professores, tanto presencial, em sala de aula, como através de EAD, de educação à distância, assim como a gente faz aqui nas ETECs, a gente faz também lá no interior do Nordeste. Então, a gente percebe que essa mudança, ela é uma mudança que está a cada dia mais interiorizada no país. Sim. E a tendência, como ela é muito recente, a tendência é que no futuro muito próximo, tudo isso se estabeleça de uma forma global dentro do Brasil. Global. Sim. E até nas cidades, nas grandes cidades, né, nas grandes regiões... Quer dizer, não precisa ir tão longe. Não né? precisa. Em São Paulo a gente já vê situações como essa, ainda mais em se tratando de escolas que a gente vê mais situadas em áreas mais periféricas, a gente já tem essa restrição de acesso à internet. E daí o que eu acredito, né, que talvez seja uma questão de a gente começar a tentar caminhar em paralelo com plataformas que não sejam só plataformas vinculadas à internet, associadas à internet. A gente precisa também desenvolver plataformas que sejam plataformas utilizadas ali, né, na área de trabalho, que sejam implantadas localmente, nas escolas, quando digo localmente, nas escolas, para que consiga se fazer algumas informações, transferir as informações para dentro dessas plataformas, dessas ferramentas, no contexto escolar. Como a gente criou a plataforma do Clique Ideia voltada para os municípios, principalmente, para a melhoria da qualidade da educação pública, e a gente sabe que há uma deficiência gigantesca na questão da infraestrutura, em muitos municípios, quando a gente chegava, não existia a internet. O que a gente fez? A gente criou um servidor offline. Uhum. Esse servidor offline, ele não só existe nesses municípios que têm dificuldades de infraestrutura, como ele está instalado nas próprias ETECs. As ETECs também têm, porque em eventuais falta de banda larga, o servidor offline, que é o portal completo dentro daquela escola, os alunos passam a acessá-lo. Naquele momento em que falta a internet, naquele momento em que falta a banda larga, os alunos passam a acessá-lo. Acontece que tudo que eles acessam, tudo que eles fazem, fica cadastrado ali dentro. Aquilo fica depositado. Na hora em que aquilo se reconecta com Campinas, lá na sede da gente, tudo aquilo é contabilizado. Tanto o que surgiu, de novo, porque a gente produz conteúdos diuturnamente, todos os dias tem coisas novas para entrar no portal, como aqueles acessos que foram contabilizados lá pelo servidor offline, tudo aquilo passa para Campinas e o que foi feito em Campinas passa para aquela escola. Isso em qualquer lugar. Então, as próprias ETECs também têm, quer dizer, o problema da infraestrutura no país é muito mais grave do que a gente pensa. Então, quer dizer, mesmo assim, tem que se tomar medidas de natureza preventiva. Manuel, ainda dentro daquela questão que eu havia feito para a Érica sobre essa demora de um impacto maior da tecnologia no ensino ao longo desses quase 20 anos de internet, está faltando um reconhecimento do papel do próprio estudante, de que ele não é mais aquele objeto estático e ele é o autor desse processo, o autor da aprendizagem. Falta essa consciência. Falta. Eu acho o seguinte, a internet, a tecnologia, ela trouxe para dentro da sala de aula, ela trouxe para a educação um novo tempo. É um novo jeito de pensar o aprender, é um novo jeito de fazer o ensinar. Não é? Então, o aluno, ele é uma figura hoje proativa. As ferramentas que foram criadas, né? Você tem uma quantidade enorme de ferramentas colaborativas, ferramentas de publicação, você tem o editor de jornal, você tem o editor de histórias em quadrinho, você tem
o roteiro de aprendizagem. Quer dizer, você tem uma quantidade gigante de ferramentas que dão ao aluno uma autonomia que ele jamais teve. Dão ao professor uma condição e um papel novo que ele também jamais teve, que é o de mediador, né, do conhecimento, o mediador da informação. Então, isso está acontecendo no dia a dia. E isso está mudando completamente, tanto o papel do aluno como do professor. Quer dizer, o Magister Dix, o professor não é mais aquela figura que chega lá e fica repetindo aquele discurso monotemático, entendeu? Não existe mais. Quer dizer, o professor é uma pessoa muito mais importante, o papel dele é muito mais importante nessa escola nova com tecnologia do que no passado. O aluno nem se fala. O aluno, ele efetivamente, ele tem uma outra dimensão. Ele se sente autor, a autoestima dele vai lá para cima. Eu me lembro quando eu era aluno do ginásio, eu ainda sou da época do ginásio, quando eu tinha que fazer uma prova de história, eu me lembro que eu decorava aquilo tudo. Eu decorava, chegava lá, vomitava para o professor, se a prova fosse oral, e eu tirava 10. Acontece que daí a uma semana, eu não sabia mais absolutamente nada de tudo aquilo que eu havia decorado. Como é que aconteceria hoje? Hoje o professor vai chegar para o aluno e ele vai dizer, a sua prova vai ser Guerra de Canudos. Então, estude Guerra de Canudos, utilize uma das ferramentas do portal, a linha do tempo, faça um trabalho e me repasse. Então, o aluno vai lá, baixa a linha do tempo, a ferramenta linha do tempo, e ele insere vídeos, fotos, ele insere uma fotografia do semiárido baiano, ele insere uma fotografia do Antônio Conselheiro, uma foto das tropas do imperador que iam lá para combater o Antônio Conselheiro. Ele põe um áudio com uma música retumbante que dá a ideia de guerra. Enfim, ele faz todo um trabalho e depois ele publica numa outra ferramenta colaborativa, se for nas ETECs, no baú de ideias. O professor recebe aquilo, o professor corrige, o professor dá uma nota, o menino publica, ele se sente autor, a autoestima dele vai lá para cima. Quer dizer, o aluno hoje não é mais aquele estático. Ele é um protagonista. É o proativo. É um proativo, ele é um protagonista, entendeu? Então muda completamente o ambiente da escola. Né? É essa nova escola que já é realidade. Agora ela precisa se capilarizar pelo país afora. E eu acho que na medida em que a gente melhorar, não é, Érica, essa infraestrutura que você tanto falou aí, eu acho que a gente vai adiante para valer e com rapidez. Porque a implantação de um projeto desse, por exemplo, como a nossa plataforma, a gente fez na Bahia, em 2 meses, a gente implantou para 250 mil alunos, em 2 meses. Quer dizer, as coisas podem ser rápidas. Isso há algum tempo atrás. Né? Érica, você concorda que não dá para falar em tecnologia da educação só do tempo do computador e da internet para cá? É um processo que já vem há muito mais tempo com a própria televisão. Houve uma época que não existia televisão, era um tipo de professor. Com o advento da televisão passou a ser diferente, com o rádio, enfim, os veículos de comunicação. E o papel da televisão hoje dentro da educação, qual é? Ela também desapareceu, a televisão, aí com o surgimento de outras tecnologias? Não, eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que essa pergunta, inclusive, vem ao encontro daquela ideia, né? Todo mundo se pergunta, quando a gente pensa no advento da tecnologia, se em algum momento o papel do professor vai se extinguir. Né? Então, o professor some da sala de aula e dá espaço, então, a uma nova tecnologia, é o computador que ensina, é uma plataforma que ensina, e não, muito pelo contrário. Né? Na verdade, o papel do professor hoje, ele é muito mais de diagnóstico acerca de que provisões, né, de que ferramentas ele pode lançar mão para contribuir para o processo de aprendizagem. Esse diagnóstico é do professor, assim como o diagnóstico do aluno acerca de que instrumento ele vai se utilizar para construir o seu próprio processo de aprendizagem, também é uma questão do aluno, de ser autônomo, de correr atrás, de entender qual o papel de cada um desses instrumentos dentro da sua formação. Da mesma forma, eu acredito que todos esses elementos, todos esses instrumentos, algum dia contribuíram em maior ou menor grau e faz parte do diagnóstico tanto do professor em sala de aula, quando vai preparar suas aulas, quando vai tentar entender aquele contexto em que ele está inserido,
como o próprio aluno, no momento em que instrumento eu vou lançar a mão, faz parte justamente desse processo, né? Naquela época, então, a gente tinha na época do advento da televisão, né? Então nós tínhamos um novo instrumento que poderia sim ser usado no processo de aprendizagem. Então, como é que o aluno lança a mão desse instrumento como uma poderosa ferramenta no processo de aprendizagem, de construção do conhecimento? Em que momento ele faz isso? Que canais que ele pode assistir? Que conteúdos ele pode buscar? Então, isso é importante, sim. Esse diagnóstico que ele faz ao sentar ali na frente da televisão, né, e entender o que ele pode extrair dessa ferramenta, é muito importante. Isso permanece. E permanece também para a internet, né? Então, a internet hoje, quem acessa a internet precisa entender que conteúdos que ele pode trazer à sua própria realidade e que conteúdos podem ajudar nessa construção do processo de aprendizagem. Da mesma forma o professor, né? Então, hoje a televisão ela não perde o seu papel, né? Ela continua tendo o seu papel. A gente tem N canais hoje em dia que tem um conteúdo voltado para a construção do conhecimento, para a educação. E o modo como as pessoas, tanto os professores quanto o aluno, como a comunidade, ela se apropria desse instrumento, está justamente associado ao modo, né, ao diagnóstico que se faz acerca de que instrumento utilizar, que conteúdo utilizar, que é a mesma metodologia, se a gente for pensar, que se utiliza para a construção de uma plataforma, como a plataforma do Cliquideia ou outras plataformas que estão sendo construídas para a disseminação de conhecimento. Na implantação de uma plataforma como a nossa, é fundamental a formação continuada do professor. O que é a formação continuada do professor? São oficinas pedagógicas, né, que mostram como é que aquela plataforma funciona. O professor tem que aprender aquilo. São oficinas pedagógicas mostrando para o professor como fazer uso das ferramentas de colaboração, de publicação, de cooperação. Então, isso tudo, o professor, aos poucos, ele vai absorvendo. E eu diria para você, hoje, uma coisa interessantíssima. Dentro da pesquisa do Centro Paula Souza, nós estabelecemos metas de acesso, tanto para alunos como para os professores. Os professores hoje, a meta dos professores é batida e eles superam os alunos. É impressionante. Quer dizer, o professor, ele é uma figura aberta. Claro que você vai ter lá 3, 4, 5% absolutamente resistente, que é o espírito de porco, entendeu? Isso existe em qualquer coisa, né? Mas você vai ver lá as metas sendo batidas pelos professores e superando os alunos dentro dessa pesquisa do Centro Paula Souza. Então, a formação continuada do professor, ela é fundamental para que a tecnologia funcione dentro da escola. O professor continua sendo e continuará sendo a figura mais importante da escola. Eu não tenho dúvida disso. Vamos ver mais uma pergunta feita pela deputada Sara Munhoz, do PCdoB. Acompanhe. Eu gostaria de saber, num Brasil que tem tantos Brasis, onde para você trocar de um município para o outro, você precisa 12 horas de barco, para levar a alimentação de uma pessoa para outra, você passa dias carregando, aonde não existem professores, como nós faremos para que essas tecnologias sejam inclusivas a ponto de ter um Brasil com educação, com tecnologia e inclusão? Por favor, me ajudem nessa resposta. A deputada falando a respeito dos locais mais longínquos desse país, né? Eu me lembro que na nossa experiência da Bahia, nós tínhamos os nossos capacitadores, né, que se deslocavam e visitam, em todo semestre eles fazem uma visita, 2 vezes por semestre, em cada escola, né? Então é um contato pessoal com os professores, né? Eu me lembro que existia exatamente uma cidade, que agora não me ocorre, na Bahia, em que os capacitadores só chegavam lá de barco. Lá na Bahia, não era na Amazônia, não, era na Bahia. Mas a gente estava fazendo esse trabalho lá, nesse lugar onde a gente chegava de barco. A gente tinha o servidor offline instalado na escola, entendeu? E quando não tem internet de jeito nenhum, tem o servidor offline e os acessos são extraídos num equipamento e depois são enviados de um local onde tem a internet para Campinas. E aí a gente faz exatamente o cômputo dos acessos e depois devolve para aquele local longínquo, onde se chegou de barco, tudo que tem de novo, que passa a fazer parte daquele servidor offline.
Então, eu acho que tem condições de se chegar nesses lugares longínquos. O que tem que existir é vontade política. O que tem que existir é boa gestão pública. Se houver, as facilidades existem, a tecnologia ela resolve. Agora, sem vontade política, fica difícil de se chegar nesses lugares longínquos. Eu destacaria duas questões principais. Acho que a primeira questão é que a gente nunca pode enxergar a proliferação, né, ou a disseminação das tecnologias na educação simplesmente como o computador ou a internet na escola. Eu acho que existe uma participação para muito além disso. Então, eu acho que a própria capacitação dos professores, as avaliações, então tudo isso são mecanismos que se pode fazer chegar a essas realidades mais distantes, né, para essas áreas mais distantes, e que conseguem contribuir de uma forma bem expressiva, né? Você chegar com uma capacitação para o professor, levar para ele essa realidade é uma questão que é bastante expressiva e vale a pena ser destacada também para além dessa questão do computador em sala de aula ou do tablet em sala de aula, que são as realidades, as questões que a gente mais escuta por aí. E além disso, eu também acho importante essa questão da própria infraestrutura em si, né? Eu acho que precisa ter um papel muito forte, muito presente das estruturas que, de certa forma, tentam colaborar, né? Precisa haver arranjos colaborativos entre Estado e município, porque a gente sabe que precisa fazer chegar essas realidades, né? O avanço da tecnologia a gente precisa fazer chegar isso nesses municípios mais distantes. E a ajuda, né, entre os entes, entre Estado e município, por exemplo, é de suma importância para que isso consiga se proliferar na prática, para que isso consiga acontecer na prática. Então, por exemplo, o próprio papel da Undime é muito importante, da União dos Dirigentes Municipais, nesse processo, porque ela vai fazer uma ponte entre a disseminação dessa tecnologia e fazer com que essa tecnologia chegue nas escolas. Hoje, se a gente olhar para o CIMEC, né, que é o próprio sistema que faz com que essas atividades do PAR, elas consigam chegar no governo federal, do município para o governo federal, é preciso que a Undime, vez ou outra, esteja ali presente. Então, todos esses entes, se houver esses arranjos colaborativos que, de certa forma, unam e auxiliem nesse processo, né, de fazer chegar essa ajuda, de fazer chegar essa tecnologia aos que estão mais à ponta, aos municípios, né, isso é muito importante também. Então, é possível, sim, é desejável, mas é preciso que haja colaboração de todos dentro desse processo. Você destacou antes, Érica, que o professor não vai ser substituído pela tecnologia. Você acha que ele tem medo disso? De que isso possa acontecer? Alguns ainda têm, eu acredito, né? Dentro de alguns casos que a gente já deve ter conhecido, alguns ainda têm. Mas é uma pequena parcela, eu acredito, e essa parcela... É que hoje tem uma adesão tão forte, uma adesão tão grande desses professores, que eu percebo um movimento contrário, né? Eu percebo que ao invés de eles ficarem parados no seu receio, né, naquela inércia de a tecnologia vai me substituir, mesmo esses que ainda em princípio apresentaram esse receio de certa forma, eles passaram a correr atrás, né, do tempo perdido, ou correr atrás de certas tecnologias para conhecer, para ver de que modo poderiam implementar no seu dia a dia. Então, acho que o exercício que eles têm feito, mesmo esses que têm esse receio, é muito mais no sentido de lançar a mão dessas tecnologias no seu próprio processo de aprendizado e tentar ver como que essas tecnologias podem ajudá-lo no dia a dia, do que preocupar-se assim, seriamente com o fato de ser ou não substituído. Acho que esse temor está sendo muito substituído, até porque hoje eles usufruem, né? Eles usam essas tecnologias no seu dia a dia, né? Que professor que você conhece que não tem Facebook? Eu vou na linha da Érica. Eu acho que isso cada dia reduz mais ainda a possibilidade de medo. Porque o que acontece? A sociedade ela é digital. A sociedade é digital. Nós estamos cheios de equipamentos que nos rodeiam a todo tempo, digitais, eletrônicos, né? O próprio professor, a vida dele, o cotidiano dele, fora da sala de aula, é eletrônico, é digital. Sim, ele não tem medo de acessar um site de banco. Ele não tem outro jeito. Como é que ele vai, sabe? Quer dizer, o letramento digital é uma realidade, é inescapável, não é? Como é que ele vai viajar para fazer o check-in dele lá numa companhia aérea? Ele vai ter que mexer. Quer dizer, nós temos que... As crianças estão indo por aí, quer dizer, nós temos que formar cidadãos com letramento digital. O próprio professor, ele vai ter que entrar por aí, porque é inescapável. Não dá para a gente ter uma sociedade digital e uma escola analógica. É impensável isso, é impossível.
E ao contrário do que se pensa, a grande maioria, na verdade, tem o desejo de aderir a essas novas tecnologias para facilitar a sua vida, para ter um novo instrumento de trabalho, para ter uma nova ferramenta trabalhando no seu favor e a favor da educação. E eles descobrem depois que diminui e reduz muito o trabalho. Porque você passa a fazer coisas muito mais práticas. A praticidade do uso das ferramentas é muito grande. Todas elas são muito amigáveis. O professor baixa aquilo, sabe, insere coisas. Ele não precisa ser um especialista em programação, ele não precisa entender de programação. É tudo muito prático e tudo muito mutável também, de um jeito muito prático. Então, acabou a época das fichinhas, né, da mesmice, né, que esteriliza o aprendizado. Eu acredito, reforço mais uma vez a ideia do diagnóstico que o professor precisa fazer, a importância do professor em sala de aula, porque eu acho sim que é uma questão inescapável o avanço da tecnologia, mas eu acho inescapável sempre num bom sentido. Eu acho que no final das contas o professor ele vai poder fazer um diagnóstico acerca dos processos diferentes de aprendizagem e o modo como essa tecnologia vai entrar na sala de aula e vai sair da sala de aula também. Então eu acho que a importância principal hoje é tentar fazer esse diagnóstico para saber que ferramentas, em que momento, para quem, né, e de que forma. Então, acho que entrando, né, nessa perspectiva, né, com o avanço dessas tecnologias, apesar de inescapável, é um inescapável num sentido positivo. Obrigado, Érica. Obrigado, Manuel, pela presença aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos aqui sobre tecnologia na educação. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema.